de volta com o seu programa Conheça Seus Direitos, hoje tratando dessa situação tão interessante que é essa relação médico-paciente, o direito com relação à saúde, o direito com relação ao bom tratamento com o médico, que é também uma relação de consumo que envolve realmente não só essa prescrição administrativa, esse controle do Conselho Federal e Regional de Medicina, como também as próprias legislações normais se aplicam também a essa relação. Doutor Giancarlo, ele pergunta uma coisa, o senhor já falou, inclusive, com relação às cirurgias, cirurgias plásticas, as promessas milagrosas que não podem mais, e com relação a isso aí é uma preocupação grande, mas agora eu quero mudar um pouquinho de assunto, e para a gente conversar um pouquinho se o Conselho Regional fiscaliza e pune consultas por telefone. Há alguma preocupação nisso? Ou o médico também pode utilizar dessa via consulta médica por telefone? Então, hoje está muito em voga o chamado telemedicina. Então as pessoas confundem telemedicina, medicina à distância, com a consulta por telefone. A consulta por telefone ela é sempre desaconselhável. O que se pode fazer é uma orientação por telefone. Que isso aí é muito bem regulado pela questão da medicina do home care, por exemplo. O home care são aqueles pacientes que estão em casa, são pacientes que têm doenças terminais e que muitas vezes o familiar ou o cuidador quer saber se há a dosagem do medicamento, que o médico já prescreveu previamente, então ele liga para uma central e aí a central orienta como deve administrar o medicamento. Mas como você disse, a partir de uma prescrição já feita anteriormente. Previamente, Se não houver isso, não é aconselhável, sob pena de incorrer em erros que pode ser danoso ao paciente. Porque realmente assim, no primeiro momento, amiga e amiga de casa que nos acompanha, você percebe claramente. Como é que o médico vai saber, inclusive vai analisar, vai me consultar propriamente dito. O termo consulta, ele, na área médica, ele é tão ligado justamente à análise física, ao toque, né? Ao sentir. Como é que ele vai fazer isso por telefone? Tudo bem, a tecnologia está avançada, mas não esse ponto, né? Talvez até a gente chegue em determinado momento a usar o videoconferência, como a gente usa no direito, mas para aquela primeira consulta parece que é impossível que a tecnologia faça com que o médico realmente deixe de ter esse contato com o paciente. Doutor Giancarlo, o que levou o Conselho Federal de Medicina a criar essa regulamentação da publicidade? Inclusive, vamos voltar um pouquinho esse tema, que foi o tema que mais, inclusive hoje, os CRMs de todo o Brasil estão divulgando isso, estão trabalhando, estão tendo essa preocupação, porque isso é muito importante e como o doutor Giancarlo diz, causa muitas vezes muitos danos à coletividade. Não é isso, doutor Giancarlo? Isso. O que levou foi o abuso do tipo de publicidade enganosa. Pessoas que prometem, venha aqui, lipoaspiração sem corte, emagreça 8 quilos em uma semana. Então, esse tipo de publicidade que nós sabemos que não tem base científica, que isso aí não é impossível de ocorrer. Uma lipoaspiração sem corte, você perder 8 quilos. Então, assim, vai aspirar como aí, né? Como é que você vai aspirar? Então, esse tipo de coisa que a população estava sendo levada ao engano e que era necessária uma intervenção imediata. Porque, por exemplo, nessa lipoaspiração sem corte, você tocou bem, inclusive as mulheres, né? E às vezes alguns homens também mais vaidosos estão a fazer, o corte é menor. E a gente sabe porque, evidentemente, por exemplo, minha esposa fez agora, mas é uma cirurgia, é um risco, inclusive, os profissionais que fizeram, dos mais gabaritados, aproveito até para mandar um alô especial para ele, que sempre nos acompanha, o doutor Isaac, a sua esposa, enfim, os dois que fizeram o procedimento da minha esposa foram claros, o risco existe. Isso. Não tem como a gente fugir justamente desse risco. Agora, dizer sem corte, a pessoa pensa que vai ser uma coisa que não tem risco nenhum. E isso não existe, né? Não, isso não existe. Então, para você ver como a gente tem que realmente se preocupar com isso. Doutor, quando uma pessoa é mal atendida por um profissional da medicina, o que deve fazer se comprovado o abuso? É muito comum as pessoas se equivocarem entre o erro médico e o mau resultado. Mas vamos supor que num atendimento que não envolva um procedimento cirúrgico, ele for mal atendido, então ela foi desrespeitada ou teve a sua integridade física violada, ela deve de imediato, além das medidas, né, policiais cabíveis, ela deve promover uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina para que esse médico possa responder administrativamente a uma sindicância.
ele tem a responsabilidade de atender bem o paciente. Se ele quer ser médico, ele tem. Respeitar o paciente, não é verdade? Sim, sim. Não justifica, muitas vezes, o que os colegas fazem no serviço público. Atendem mal as pessoas e dizem que isso é por causa do grande número de pessoas para atender. Então, isso explica, mas não justifica. Isso não tem justificativa. A relação médico-paciente deve ser pautada no respeito e no bom tratamento. E falar em respeito, nós vamos já conversar sobre essa questão, às vezes, da demora demais. A demora demais para ser atendido pode se configurar como um mau atendimento? Não, em hipótese alguma, porque cada paciente é um caso especial. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo do pronto-socorro. É muito comum alguém estar com ferimento na região frontal, aqui na testa, e lá dentro da sala de pequena cirurgia está sendo atendido um baleado ou alguém que sofreu um ferimento por arma branca, e aí precisa colocar soro, dissecar a veia. Então, esse atendimento lá vai demorar muito. E quem está com a cabeça cortada vai achar que o problema dele é o maior problema do mundo, quando na verdade tem outros problemas maiores. E você tem que ter uma análise a partir de cada situação. Isso. Então, para aquela pessoa que está com a cabeça cortada, o caso dela é o mais importante do mundo. E ela reclama porque está demorando a ser atendida, quando muitas vezes os médicos estão atendendo uma coisa muito mais grave, urgente. Muito mais urgente. Isso gera uma insatisfação da população, por isso é importante o diálogo do médico com o paciente. Ele explica, olha, o atendimento do senhor demorou porque eu estava numa urgência. A consideração, né, gente? Agora você tocou, porque às vezes a pessoa pode passar 3, 4 horas, mas se justificar, a pessoa fica satisfeita. Exatamente. Isso também se aplica aos consultórios particulares, quando muitas vezes você marca a sua consulta para 2 horas e vai chegar a ser atendido 5 horas, também se aplica aos consultórios particulares? Se aplica. No Brasil, nós temos 2 maneiras de trabalhar no consultório particular. Marcação de consulta por ordem de chegada, né, ou por hora marcada. Né? Então, já há, inclusive, jurisprudência de pessoas que esperaram muito tempo e aí demandaram o médico justamente pela falta de diálogo. Porque, às vezes, é natural que você atrase, que já está numa cirurgia, a cirurgia complicou, você... Não tem como você fechar assim total. Às vezes acontece uma coisa que justifica. Mas é importante que se converse com o paciente. Olha, eu atrasei porque eu estava fazendo um parto, porque eu estava fazendo uma cirurgia e aí você passar confiança, né, para o seu paciente. Que, por exemplo, vou lhe ser franco, se você tem confiança no seu médico, pelo menos eu penso assim, e ele é muito bom, ele vai ser muito demandado. Se ele é muito demandado, significa que vai ter muita gente, muitas vezes no mesmo horário. E aí ele, para justamente lhe atender, ele vai fazer uma forcinha. Então você tem que ter razoabilidade, tem que ter um pouco de paciência e bom senso e aguardar para ele lhe atender. Eu mesmo, com todas as minhas obrigações, com todas as minhas, vamos dizer, minha vida louca, muitas vezes eu espero e entendo. E o médico às vezes vai me entender, pede desculpa, não, doutor, eu entendo. Eu vi o senhor realmente aqui, fazendo como se diz, das tripas coração para atender todo mundo. Isso é muito realmente pessoal. Você tem que ter esse bom senso, pelo menos penso eu. Doutor, quais as especialidades médicas que não são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina? A gente precisa tocar nesse assunto. Isso. Hoje, por exemplo, a medicina estética é uma especialidade que não é reconhecida pelo Conselho de Medicina. A medicina, já aquelas clínicas, né? Aquelas clínicas que aplicam botox, que faz preenchimento, né? Porque o profissional que aplica botox normalmente ou é o cirurgião plástico ou é o dermatologista. Então, a medicina estética em si ela não existe, ela não é reconhecida. Mas mesmo ela não sendo reconhecida, essa medicina estética, esse tipo de procedimento a qual o senhor referiu tem que ser feito por médico. Por médico e por médico especialista. Certo. Mas a própria ideia da medicina estética não é reconhecida. Tem mais alguma coisa que não é reconhecida? Tem a medicina anti-aging, que é aquela medicina anti-envelhecimento. Aquelas pessoas que se dizem especialistas em medicina anti-envelhecimento e fazem tratamentos para retardar o envelhecimento. Essa especialidade, medicina anti-envelhecimento, né, ela é conhecida no Brasil pelo nome em inglês, anti-aging, ela também não é reconhecida. Eu prefiro anti-envelhecimento para a galera entender de casa, claro. Amiga de casa. Porque a gente não sabe nem português direito, imagina inglês, né? Mas enfim, o doutor colocou justamente para você entender. Agora, também tem que ser feita por médico. Não vá, pelo amor de Deus, amiguinha, tomar remédio para, vamos dizer, para retardar o envelhecimento e ainda é remédio passado por quem não é médico. Cuidado, amiguinho, é o que o doutor está dizendo aqui. Nós temos que, olha, saúde é o maior bem que você tem. Porque pode levar a perda, digamos, do maior bem que eu particularmente tenho. Eu sou muito preocupado, eu só estou desejando para o povo saúde.
que é para poder ter uma vida melhor, vida de qualidade. Então você vai brincar com um negócio desse. Eu até falo muito, você que está entrando na área de direito, e fazendo aqui uma comparação, as pessoas pagam para ter consulta médica, porque se preocupa e sabe que é a consulta que muitas vezes vai evitar a doença, que vai lhe curar, ou que vai prevenir, enfim, toda a situação. E não querem pagar para o advogado. Você não sei se você vai advogar ou só mesmo para justamente ter mais esse conhecimento. E é aí justamente que entra o problema. E aí a gente aqui no programa tenta primeiro aliviar. Amiguinho, eu sei se você não tem condição, tudo bem, mas se você tem, pague o seu advogado ou sua advogada, porque a consulta que ele lhe dá é semelhante à do médico. Vai evitar muito problema. O médico evita problema, o médico lhe cura e o advogado evita e cura. Agora, não queira que o advogado resolva seu problema quando ele já não é mais resolvível. Ou seja, quando não tem remédio nenhum que vai resolver. A consulta é importante.